aqui em Teresina, qual é a situação da zona rural? A gente conversa aqui com o Alexandre Araújo, que é da União das Entidades Comunitárias Urbanas e Rurais de Teresina, a Unecoste Piauí. Quais são, Alexandre, na avaliação da associação, as maiores dificuldades hoje dos moradores da zona rural? Bom dia. Bem, bom dia, Cíntia, bom dia a você que está acompanhando, tanto pelo rádio como pela televisão, o programa Notícias aqui do dia, da Rádio Meio Norte, né? E também, aliás, Rádio Jornal Meio Norte e TV Meio. Em relação à situação rural de Teresina, o que a gente pode observar enquanto lideranças comunitárias e ouvindo também essa demanda de moradores dessas regiões, que inclusive é muito grande, a questão do transporte público coletivo é um déficit muito grande, né? Foram tiradas linhas que atendiam, né, essas regiões e hoje é visto um sucateamento de transportes que atende à demanda da realidade dessas pessoas. Veja bem, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu trabalhei no plantão 24 horas da extinta Cepisa, e a gente pôde acompanhar de perto porque a gente atendia ocorrências lá na região rural aqui, leste de Teresina, né? E algumas alterações houveram, né, do poder público e cobrança dessas ditas lideranças, mas a questão do transporte ficou para trás, né? Naquela época ainda 2009, 2010, ainda existia um atendimento regulado ao sistema de transporte. Mas aí mudou. Alexandre, só para a gente voltar aqui para a nossa base, vamos falando então do transporte, né? O transporte, o grande problema é porque houve uma redução de linhas e há, de fato, hoje um atendimento precário para a população. A energia elétrica também, eu vejo que é outra demanda, né? Quais são as principais reclamações em relação a isso? Bem, as árvores que tocam as redes elétricas, né, é uma situação que causa exatamente as constantes faltas de energias. E é necessário, e aí as lideranças comunitárias se unem e principalmente nesses encontros colocam essas demandas para fazer os encaminhamentos. E aí sempre há desculpas dos órgãos públicos, colocando as demandas, jogando um para o outro. E quando a gente sabe que árvores tocando na rede provocam curto-circuito e automaticamente falta de energia, e a gente vê que a maioria dessas comunidades depende de poços tubulares que são ligados à energia elétrica, e aí causa falta d'água e automaticamente... O grande problema é por causa das árvores, né? Exatamente. Não há uma poda regular. Pronto, e aí, exatamente. Mas além disso, tem linha suficiente para lá? Porque me parece que não tem tanto investimento de linhas de transmissão de energia na zona rural. Eu sempre vejo esse tipo de reclamação aqui. Às vezes, a gente teve aqui um caso de uma mulher que ficou 8 dias sem energia elétrica. Pronto, na realidade, o sistema em si deve ser renovado. Nós tínhamos a Cepisa, passou para a Eletrobras e agora nós temos aí a empresa Equatorial Energia, uma empresa privada que, de certa forma, pelo menos quando ela chegou, ela falava que ia fazer uma inovação no sistema elétrico da cidade e também, evidentemente, da zona rural, que é atendida por ela. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo na totalidade. É necessário ainda esses investimentos, né, para que atenda estas demandas. Mas eu vejo por outro lado, como eu fui, digamos assim, um soldado daquela empresa no passado, quando era ainda uma empresa estadual, a gente vê que as demandas de equipe eram maior do que hoje. Então, talvez esse caso que você relata aí, que foi notícia, que passou muitos dias sem um atendimento, foi falta exatamente de equipes para suprir a necessidade. Principalmente, agora há pouco, chuva em Teresina forte, desde as primeiras horas da manhã. Semáforos apagados, um transtorno total no trânsito. E aí eu ouvi falar também ali que já tinha falta de energia em parte ali do centro da cidade. Então, essa questão de demanda. Agora, evidentemente que no período de clima chuvoso, as equipes têm que se recolher porque a energia não se mistura com água. E ali são seres humanos que vão intervir na rede elétrica. Então, talvez esse caso lá da zona rural, talvez seja questão de demandas. A sugestão que eu dou, enquanto
uma pessoa que tive essa experiência lá, mas também como liderança comunitária, é aumentar as demandas de equipes para atender essas ocorrências. Tá, e em relação à água, também é um problema? É o que eu falei, a água, ela falta exatamente por conta da necessidade da energia, ao contrário da cidade. A cidade é um sistema totalmente monitorado, aliás, a água chega à torneira através da estação de tratamento d'água, só quando há, pelo menos as informações que chegam para a gente, quando há um problema na própria estação de tratamento d'água, ou alguma intervenção nos chamados, que é popularmente falado por alguns, a questão do cano geral, que causou algum problema, estourou, como teve aquele caso emblemático ali na comunidade Saci, na zona sul de Teresina, que causou um transtorno total naquela Saci região. é zona urbana, né? Exatamente, é verdade. Está falando basicamente da zona rural. Então, as reivindicações são essas da estrutura básica mesmo, né, que precisaria ter um reforço melhor na zona rural, e aí vocês reivindicam através da entidade, não é isso? Exatamente. Existem grupos nas próprias comunidades rurais, nas localidades rurais, né? E esses grupos, essas entidades, essas associações, conselhos comunitários, se unem a nós para que a gente faça esses encaminhamentos, né? Então, nós temos uma diretoria exatamente que trata dessa questão, que é rural. O nosso diretor, o Elton, inclusive, ele mora na localidade ali, Alegria, que é zona rural sul de Teresina. Então, essas demandas são encaminhadas e a gente, de certa forma, une forças para fazer encaminhamento dessas demandas para surtir efeito, para que venha rapidamente o atendimento. E quem mora na zona rural vive basicamente da agricultura, é isso? Da agricultura familiar? Tem trabalho, tem emprego, tem escola? É verdade, tem escolas, sim, escolas municipais na zona rural. A gente pode colocar como exemplo aqui a localidade de Santa Luz. Mas tem o suficiente? É necessário colocar mais, porque tem que haver, infelizmente, os jovens têm que se deslocar para a cidade. Evidentemente que há hoje o transporte custeado pelo poder público, na educação tanto estadual como municipal. Mas em relação a questões de a necessidade, por exemplo, da agricultura familiar, algumas pessoas ainda cultivam isso, principalmente aquelas pessoas que têm um enlaço familiar, aposentam-se e vão cuidar dessas suas propriedades ou desses suas roças na zona rural. Mas tem uma outra demanda que depende exatamente dessa situação do ônibus e vem trabalhar aqui na zona urbana. Mas o ideal seria que, de fato, não houvesse necessidade que as pessoas viessem para a cidade, né? Não tenha dúvida. Isso. Tá certo, Alexandre, muito obrigada pela sua participação.